Bem, estamos chegando no meio da nossa série de mensagens, o caminho para a recuperação. Já vimos o princípio 1, princípio 2, princípio 3 e hoje vamos trabalhar o princípio 4. Para nós relembrarmos, Fábio, projete aí para nós, vamos relembrar o princípio 1. Na verdade, eu quero começar a mensagem na manhã de hoje como nós sempre começamos uma reunião do CR. Eu sou um filho amado de Deus. Nesse ciclo me recuperando de codependência, meu nome é Fernando. E o princípio 1 sempre mexe muito comigo. E diz assim: reconheço que não sou Deus, admito que sou impotente para controlar minha tendência de fazer coisas erradas e que a minha vida está fora de controle. Felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres. Mateus 5:3. Princípio 2. Acredito de todo o coração que Deus existe, que Ele se importa comigo e que tem o poder de me ajudar em minha recuperação. Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Mateus 5:4. Princípio 3. Falamos semana passada pela manhã. Sentimento de esperança. Conscientemente escolho confiar toda a minha vida e minha vontade aos cuidados e controle de Cristo. Felizes as pessoas humildes. Mateus 5:5. O princípio 3 foi falado à noite pelo pastor Davi, desculpa. E agora nós estamos entrando no princípio 4. Metade da nossa série, chegamos no princípio 4. Quero convidar vocês a ficarem em pé. E como nós temos feito em uníssono, numa só voz, vamos ler juntos o princípio 4? Bem forte, vocês vão encobrir a minha voz. E o princípio 4 diz assim: abertamente analiso todas as minhas falhas e as confesso a mim mesmo, a Deus e a alguém da minha confiança. Felizes os que têm coração puro. Mateus 5:8. Confesso as minhas falhas. Vocês podem assentar-se. Talvez um dos grandes desafios da nossa área de recuperação, talvez um dos grandes desafios de estarmos vivendo a nossa área de recuperação seja aquilo que muitas vezes nos impede de confessar as nossas falhas, que não é somente a negação, como nós já pensamos, mas também um sentimento muito presente no relacionamento humano. Um sentimento que é pertinente, inerente à sociedade, que nós chamamos de culpa. Quando nós pensamos em culpa, este é um sentimento que não tem como evitá-lo. Tem simplesmente como encará-lo, vencê-lo e superá-lo, mas não tem como evitá-lo. Toda vez que nós estabelecemos um padrão, todas as vezes que nós estabelecemos regras, todas as vezes que nós estabelecemos comparações, nós então entramos neste loop de muitas vezes nos sentirmos culpados. Quando nós pensamos no nosso ego, nosso próprio ego, naturalmente, ele estabelece alvos, ele estabelece objetivos, ele estabelece princípios, e quando nós então estamos pensando nesses princípios, quando nós estamos pensando neste ego que estabelece isso, e quando nós não atingimos aquilo que almejávamos, quando nós não atingimos aquilo que gostaríamos, quando nós não chegamos no ponto que era desejável e esperado por nós, temos a tendência de desenvolver culpa. Não se culpe, papai, no que eu vou dizer, mas é uma realidade. Você, papai, já produziu culpa no seu filho. Porque quando você educa e você coloca regras, estabelece valores éticos, valores morais, e o seu filho, por te amar tanto e por querer tanto agradar você e fazer aquilo que é certo, ele não atinge os princípios éticos e morais que você estabeleceu, ele se sente culpado. Não fique triste, filho, com o que eu vou te dizer, mas você já produziu culpa no coração do papai. Porque quando ele viu que ele já ensinou, ele já falou, ele já ministrou, ele já pediu, ele já disciplinou, ele já tirou alguma coisa de você, e você ainda continua fazendo as mesmas coisas, ele volta e se sente culpado. Onde eu estou errando? Porque eu não consigo avançar com meu filho? Porque meu filho não consegue aprender? A sociedade, ela produz culpa.
Quantas vezes nós deixamos de ir a algum lugar porque não nos sentimos adequados para aquele lugar? Quantas vezes deixamos de ir a algum lugar porque não temos a roupa que aquele lugar exige que tenhamos? E a gente olha para o nosso guarda-roupa e fala assim, eu não tenho roupa adequada para ir hoje naquele lugar. E por causa da culpa, nós deixamos de estar em alguns lugares porque então não nos sentimos adequados para aquela situação, para aquele lugar, para aquele momento. A fé produz culpa. A religião produz culpa. Quantas vezes você se sentiu culpado por não ter atingido o alvo que Deus tem colocado no seu coração? Quantas vezes os dogmas que são estabelecidos e que muitas vezes nos escravizam, nos produz culpa? Então a culpa é inevitável. A grande questão é o que eu faço com a culpa. E quando nós olhamos para o texto bíblico, a gente percebe claramente algumas atitudes em relação à culpa. A primeira atitude em relação à culpa está na transferência. Vocês se recordam de Gênesis capítulo 3, quando o homem pecou? Quantas das nossas reações, elas são simplesmente uma resposta à culpa que nós estamos sentindo. E diante daquela culpa que estamos sentindo, nossa tendência é de transferir essa culpa, a nossa tendência é de atacar. Não é muitas vezes de se explicar, não é muitas vezes de se justificar, mas é dizer, mas você também, mas olha para você o que você tem feito. Muitas vezes, quando nós nos sentimos pressionados pela culpa que nós mesmos estamos reproduzindo, diante daquilo que estabelecemos como ideal, a nossa tendência é atacar. Então, todos nós atacamos e somos atacados porque não sabemos lidar com a culpa. Todos nós, falamos coisas que venhamos a nos arrepender e ouvimos coisas de que não precisávamos ouvir, porque não sabemos lidar com a culpa. E quando nós olhamos para Gênesis capítulo 3, logo naquela final de tarde, quando Deus vai se encontrar novamente com Adão e Eva, e ele fazia isso todo dia e havia muito prazer nisso, tanto para Deus quanto para Adão e Eva, um texto tão conhecido de Gênesis capítulo 3, Adão vai ser inquirido por Deus, vai ser questionado por Deus, Adão, como você se encontra neste momento? Depois que você pecou, Adão, como você se encontra? Nós já aprendemos que a pergunta não é literalmente onde você está, Adão, mas a pergunta é como você está, Adão. E Adão, cheio de culpa, Adão então, movido pela culpa, porque ele sabe que errou, ele sabe que o alvo não foi atingido, ele sabe que ele não poderia ter comido do fruto que Deus havia preventivamente dito, não coma, e movido de culpa, ele transfere essa culpa, ele ataca, e a primeira resposta que ele dá, a pergunta de Deus, Adão, como você está? É, Senhor, foi a mulher que tu me destes. Ah, quantas discussões de casais acontecem porque nós não sabemos lidar com a culpa. É muito mais fácil, seria muito mais fácil admitirmos, eu errei, mas às vezes não conseguimos, estamos movidos de culpa, porque nós estamos frustrados, porque não queríamos ter errado, e a gente fala, mas também você, olha o que você tem feito, olha como você fala, olha o que você faz, olha o que você deixa de fazer, olha isso. E Adão fez exatamente isso. Adão olhou então para Deus e disse, mas foi a mulher que tu me deste. O problema é dela, a culpa é dela, eu não tenho nada a ver com isso. Quantas vezes você tem transferido responsabilidade e jogado peso sobre ombros de pessoas porque você não sabe lidar com a sua culpa? A segunda experiência, a segunda atitude que a gente pode ver no texto bíblico está lá em Êxodo capítulo 2, versículos de 11 a 15. Quando Moisés, ele então vê um dos seus conterrâneos sofrerem, serem humilhados, ser espancado, e ele fica indignado diante daquilo, só que Moisés estava na corte, ele era o príncipe do Egito, mas os hebreus estavam sendo oprimidos, e os hebreus estavam sofrendo, Moisés vê aquela opressão, Moisés vê aquele seu conterrâneo sofrendo, apanhando, levando chicotada, ele fica indignado com aquilo, e ele vai então para frente da batalha, ou ele vai ao encontro daquele conflito que existia, e a gente conhece o texto bíblico, e ele mata aquele egípcio. E depois que ele mata aquele egípcio, qual é a atitude dele? Fugir. Uma das grandes atitudes que nós temos, quando nós falamos a respeito de culpa, é fugir. O CR, para mim, um dos grandes valores que tem me ensinado é eu substituir,
o pronome pessoal do plural pelo pronome pessoal do singular. Não é comum muitas vezes, diante de situação, a gente falar, porque nós não fazemos, porque nós estamos errando, porque nós precisamos mudar, porque nós precisamos de uma atitude diferente. E no CR a gente aprende que não existe nós nos momentos de partilha. Nós não estamos lá para falar de ninguém, nós não estamos lá para falar de alguém, a simplesmente colocar os nossos sentimentos e as nossas aflições. E um dos valores que eu tenho aprendido é eu. Eu errei. Eu não estou sabendo lidar com você. Eu não estou sabendo lidar com o seu ritmo. Eu não estou sabendo lidar com a sua falta de comprometimento. Eu não estou sabendo lidar com as suas manias. Eu não estou sabendo lidar com a sua vulnerabilidade. Porque a nossa tendência é assim, muitas vezes, fugir daquilo que nós não estamos sabendo lidar e atacar o outro, dizendo, é você que precisa mudar, é você que precisa falar direito, é você que precisa deixar de fazer, é você que precisa ser mais comprometido, é você que precisa vir, é você que precisa acontecer. E nesse processo do CR, durante anos, eu evitei ligar por uma pessoa, da qual eu entendia que ela tinha me ferido profundamente. E eu evitei, durante anos, de ligar para essa pessoa. Até que eu fui confrontado com o CR, e eu aprendi que eu sou o grande problema, e que eu preciso ter a coragem de enfrentar, olhando para mim, fazendo uma análise, entendendo onde eu estou, e eu corrigir a rota da minha vida. E como foi gostoso ligar para essa pessoa que há muitos anos eu não ligava e dizer assim, bem, eu queria pedir perdão a você, porque eu não tinha o direito de ficar magoado com você. Eu não liguei dizendo, apesar de tudo que você tenha feito, eu sou tão espiritual que eu vou te perdoar e que eu quero que você peça perdão. Não. Eu não tinha direito de ficar magoado com aquela pessoa, independentemente do que ela tenha feito. Eu não tenho direito de ficar magoado com você, independentemente do que você tenha feito, porque o Jesus que me amou, Ele não fica magoado comigo, Ele me perdoa, Ele me alcança, Ele me abraça, Ele trabalha em minha vida. Então talvez na manhã de hoje você ainda esteja fugindo com a culpa, lançando culpa sobre os outros, não assumindo a sua responsabilidade, não admitindo que você precisa vencer as suas limitações e ainda também fica, talvez fugindo de um confronto para que as coisas possam acontecer. Mas também existem as consequências que muitas vezes nós não sentimos claramente, mas que elas existem em relação à culpa. A primeira consequência está lá no Salmo 32, versículo de 1 a 5, e eu quero ler esse salmo com você. Se você puder acessar a Bíblia, se você quiser abrir a Bíblia, Salmo 32, versículos de 1 a 5, olha o que o texto bíblico fala a respeito da culpa. Como consequência na minha vida e na sua vida. O texto bíblico diz assim, bem-aventurado, eu estou com a minha versão, é Almeida, Revista e Atualizada. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Aqui a questão da iniquidade vai ser complementada no versículo 4 como culpa. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Olha o versículo 3, consequência da culpa na vida de um homem. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. A culpa nos paralisa, a culpa rouba a alegria. Como a gente viu no caso de Adão, quando ele esteve então, depois do pecado, fugindo da presença de Deus, ou seja, a culpa quebra nossa comunhão com Deus, mexe com a nossa autoestima, mexe com o brilho dos nossos olhos, mexe com a intensidade do nosso coração.
E muitas vezes nós estamos sem vitalidade, sem vida, sem brilho nos olhos, sem paixão, porque não temos sabido lidar corretamente com a culpa. Por isso a palavra de Deus, ela vai trabalhar culpa como solução com um segundo sentimento, que é chamado de arrependimento. Quando nós olhamos então para a palavra de Deus, ela pega o sentimento de culpa e diz, é uma realidade, nós vamos ter que saber lidar com ele, nós vamos ter que saber administrar isso, mas uma das maneiras de nós vencermos a culpa é vivermos um outro sentimento que a palavra de Deus chama de arrependimento. Agora, você consegue fazer uma distinção? Qual a diferença de culpa e arrependimento? Talvez a gente possa falar assim, culpa, pastor, é assunto para os psicólogos tratar. Arrependimento é assunto para os pastores tratar. Não, não é nada disso. São dois sentimentos legítimos da vida humana e que a teologia trata os dois elementos, ou os dois sentimentos legítimos. A culpa, como nós vimos, de maneira bem simples, é aquele sentimento que quando eu não atinjo o alvo, eu paraliso. A culpa tem a tendência de nos paralisar. A culpa tem a tendência de nos deixar inerte diante de uma situação. Por isso, a culpa pode desenvolver dois outros sintomas ou duas outras áreas de recuperação da vida de um homem. Primeiro, a procrastinação. Muitas vezes eu deixo de fazer alguma coisa que eu deveria fazer porque eu estou ainda administrando o sentimento de culpa. Eu vou dar um exemplo muito claro para vocês. Eu tenho uma grande dificuldade, por causa da minha área de recuperação, que é a codependência emocional, de confrontar pessoas. E as experiências de confrontação que eu já tive, boas e negativas, me produz procrastinação. Em que sentido? Quando eu me lembro de um confronto que eu tive que confrontar uma pessoa e eu não fui bem sucedido, eu me sinto culpado. E por que eu me sinto culpado? Porque naquele momento em que eu confrontei uma pessoa e eu não fui bem sucedido naquela confrontação, eu não tenho coragem de confrontar a próxima pessoa que entra na fila da minha história. O que eu quero dizer com isso? Quantas vezes eu procrastino um confronto pensando, e se der ruim de novo? E se eu não me sair bem de novo? E se eu falar de um jeito que eu não quero falar? E se eu falar de algo que eu não preciso falar? E aí eu vou procrastinando este confronto. E a procrastinação é resultado da culpa, porque eu ainda me sinto culpado, porque no passado, eu não tive uma experiência boa. Mas também as experiências boas me fazem procrastinar. Porque eu confrontei uma pessoa e eu falei tudo que tinha que falar de maneira adequada, de maneira sensata, de maneira justa. E aquilo não surtiu o efeito que eu esperava que surtisse na vida da pessoa ou na situação que eu estou administrando. E aí, quando eu penso que eu tenho que confrontar uma pessoa e eu olho então para aquela maneira certa de fazer, eu me sinto também culpado porque eu falei e nada adiantou. Eu falei e nada mudou. Eu falei e continua tudo do mesmo jeito. Será que adianta mesmo falar? E aí, porque eu estou culpado, porque eu não consegui ver o resultado que eu gostaria de ver, eu procrastino uma confrontação. Então, muitas vezes, a sua tendência de procrastinar, a sua tendência de dizer assim, para que eu vou fazer hoje se eu posso deixar para amanhã? Não é assim que o ditado diz? Para que eu vou fazer hoje se eu posso deixar para amanhã? É assim o ditado? Não. Para que eu vou deixar para amanhã se eu posso fazer hoje? Mas o procrastinador inverte. Para que eu vou fazer hoje se eu posso deixar para amanhã? Talvez você esteja procrastinando muitas coisas na sua vida, porque você ainda não se livrou do seu sentimento de culpa. E Jesus está aqui na manhã de hoje para te ensinar a se livrar desse sentimento de culpa. O segundo desdobramento da culpa, esse sentimento que é paralisante, é a depressão. Nós entramos num loop tão doentio, de um diálogo interior tão devastador, em que a gente não acredita mais em nada, e nem ninguém, nem em nós mesmos, movido pela culpa.
onde nós perdemos a esperança e a perspectiva a respeito do futuro, porque a gente vê que não tem jeito, eu não sei, eu não consigo, não tem jeito mesmo. E a gente fica então retroalimentando esta culpa, que isso vai desdobrar numa depressão. Talvez o seu momento mais depressivo desta era e deste tempo seja porque você ainda não se livrou completamente de um sentimento de culpa. Eu me lembro perfeitamente de uma senhora que morreu por causa da culpa que ela sentia. Eu me lembro perfeitamente de um aconselhamento que eu fiz anos atrás de uma senhora que chegou na minha frente e chorava copiosamente e dizia: pastor, eu não tenho jeito, pastor, eu quero que Deus me leve, pastor, eu não aguento mais a minha vida. E a filha ao lado dizendo: pastor, eu não sei o que fazer com a mamãe está depressiva, ela vai morrer com esse sentimento de inadequação, de incapacidade, de derrota, e ela não consegue vencer isso. E aí eu fui tentar entender qual era esse sentimento que aquela senhora retroalimentava de incapacidade, de inadequação, né, de derrota. E a filha contou: foi porque, pastor, ela caiu numa pegadinha de porta de banco. Sabe essas histórias? De alguém na porta do banco conta uma história e engana o aposentado, engana o idoso e leva todo o dinheiro dele ou dela. Foi o que aconteceu com essa senhora. E ela disse: pastor, eu não admito que na minha idade eu fui tão ingênua. Eu não aceito isso. E por mais que eu ministrasse na vida dela sobre perdão, por mais que eu ministrasse na vida dela sobre o amor de Deus, por mais que eu ministrasse na vida dela que Deus já havia perdoado, que ela podia se livrar da culpa, ela não aceitava. E ela foi, adoecendo e morreu com esse sentimento de culpa. Triste foi, depois do velório, a filha vir conversar comigo e dizer: pastor, não consegui ajudar a mamãe. A culpa matou a minha mãe. Quantos estão depressivos por causa da culpa? Quantos estão depressivos porque tomaram uma decisão no passado, porque foram envolvidos numa situação do passado, porque não souberam lidar corretamente com o seu passado e estão nesse tempo ainda conversando com seus botões, num diálogo interior terrível, devastador, que precisa na manhã de hoje da graça de Jesus e estão escravizados com esse passado. Então, culpa nos aprisiona ao passado. Culpa nos estagna ao passado. Culpa nos paralisa no passado. Arrependimento. Aquela tristeza profunda que nós sentimos, porque algo do passado que fizemos errado nos consome, mas ao mesmo tempo nos impulsiona a ir diante de Deus, a pedirmos perdão e ver e deixar que Ele refaça aquela situação em nossas vidas e retome as nossas vidas e faça de novo um caminho, ou faça um caminho novo para que eu possa trilhar e me recuperar daquilo. Enquanto o arrependimento enquanto a culpa paralisa, o arrependimento traz esse sentimento que produz uma ação transformadora. O arrependimento transforma. O arrependimento abre os nossos olhos, o arrependimento cria novas perspectivas, o arrependimento faz com que possamos ver novas possibilidades, o arrependimento nos recorda do amor de Deus, da bondade de Deus, do poder de Deus. O arrependimento então nos relembra que somos humanos e que somos passíveis de falha, mas que Deus é misericordioso e Ele invade com o seu poder e transforma as nossas vidas. Na manhã de hoje nós não precisamos de culpa, na manhã de hoje nós precisamos de arrependimento. E quando nós olhamos para um texto bem conhecido de Provérbios, capítulo 28, 13, a gente percebe claramente essas duas diferenças entre arrependimento e culpa. Abra ou acesse a sua Bíblia, 28, 13, Provérbios, diz assim: olha o que a culpa faz. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Culpa. Estagnação. Não há possibilidade de algo novo. Estagnação. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas olha o que vem o arrependimento fazer. Mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia.
Enquanto eu estou com culpa, eu não quero falar, porque isso traz sentimentos que não são agradáveis. Quando eu estou me sentindo culpado, eu não quero admitir. E eu continuo estagnado, parado, cometendo os mesmos erros e as mesmas falhas sem mudança. Mas aí vem Deus e produz arrependimento. Aquele que confessa, esse prosperará. Aquele que vence a culpa por meio do arrependimento, esse vai prosperar. Provérbios, então, vai nos ensinar 3 princípios para você vencer a sua culpa na manhã de hoje. Agora sim, vamos para o texto que eu quero ler e explicar na manhã de hoje. Provérbios 16, versículo 6. Provérbios 16, versículo 6. 3 princípios estabelecidos pela palavra de Deus que nos ajuda a vencer a culpa. O texto bíblico diz assim: pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa. Pela misericórdia e pela verdade somos libertos da culpa. E pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Então, bem simples o texto, bem claro. 3 coisas que você precisa na manhã de hoje para se livrar da culpa: da misericórdia de Deus, da verdade de Deus e do seu temor a Deus. Misericórdia, verdade e temor expia a culpa. Misericórdia, verdade e temor nos liberta da culpa. E quando então nós olhamos para esse texto e quando nós olhamos para a ideia de culpa em toda a palavra de Deus, a gente percebe então o quanto é importante a misericórdia para nos livrarmos da culpa. O quanto é importante esse agir de Deus em nossa direção em não nos dar aquilo que merecíamos receber. Isso é misericórdia. Quando eu não bato no meu filho, quando ele merece apanhar, eu estou sendo misericordioso com ele. Quando eu não dou um castigo para ele, quando ele merecia um castigo, eu estou sendo misericordioso com ele. Quando eu não demito uma pessoa que deveria ser demitida, eu estou sendo misericordiosa com ela. Misericórdia é isso. É quando nós não damos aquilo que aquela pessoa merece receber. Ela merecia uma punição, mas nós não demos. Foi exatamente isso que Deus nos deu. Nós merecíamos a punição pelo pecado. Nós merecíamos ir para o inferno por causa do pecado. Nós merecíamos viver eternamente separado de Deus, quer seja do lado de lá da eternidade, quer seja do lado de cá da eternidade. Mas Deus foi tão misericordioso conosco que não olhou para os nossos pecados e nos atraiu à sua presença. E o maior prazer dele é andar comigo e andar com você. É a misericórdia dele que me atrai. É a misericórdia dele que me atrai à sua presença. É a misericórdia dele que não permite que eu seja consumido. É a misericórdia dele que não permite que eu seja destruído. É a misericórdia dele. E quando nós olhamos para o texto de João capítulo 8, nós temos um exemplo claro de misericórdia. O texto de João 8 narra a história de uma mulher que foi pega em adultério. Todos nós conhecemos essa história. E ela foi levada até a presença de Jesus. Os oficiais que a apanharam em adultério, aqueles que deveriam fazer uma leitura adequada da lei, e acima de tudo, uma aplicação adequada da lei, estavam deturpando tanto a leitura quanto a aplicação da lei em seu próprio benefício, porque queriam pegar Jesus numa situação difícil. O alvo nunca foi aquela mulher, o alvo sempre foi Jesus. E aqueles homens queriam achar alguma coisa em Jesus que pudessem justificar uma condenação. E eles então se apropriaram de uma leitura errada da lei, de uma aplicação errada da lei, e foram então até Jesus, levando aquela mulher que foi pega em adultério. Quando o texto bíblico diz que foi pega em adultério, é exatamente o que você está pensando. Ninguém falou, olha, ela estava em adultério. Ninguém sussurrou. Eles viram o ato acontecendo. Tiraram ela de onde ela estava, do jeito que ela estava, e levaram à presença de Jesus. E ali nós vemos então Jesus agindo com misericórdia. Aqueles que estavam lá como juiz, saíram julgadas. E aquela que estava lá como julgada, saiu absolvida.
E Jesus olhou então para aquela situação e, fazendo uma leitura adequada da lei, uma aplicação adequada da lei, porque a lei de fato dizia que aquele que fosse pego, lá em Levítico, nós estamos na leitura bíblica anual, passamos pelo livro de Levítico, já lemos 4 livros, hein? Já lemos Jó, Gênesis, Êxodo e Levítico. Estamos começando Números agora. E passamos por Levítico. Quem leu Levítico sabe, a lei dizia. A lei era implacável. Mas a lei também dizia que aqueles que estavam aplicando a lei precisavam ser íntegros. E Jesus, de alguma maneira, não sei o que ele escreveu no chão, como o texto bíblico diz, não sei se foi o tom de voz dele, mas de alguma maneira Jesus trouxe à consciência daqueles homens o pecado deles. Porque Jesus disse assim, bom, é verdade, a lei diz isso, mas a lei diz também que aqueles que estão legislando devem ser íntegros e o apedrejamento deve começar por eles. Então, se você está aqui legislando, você é íntegro, então pegue a pedra e atire. Mas Jesus fez uma pergunta. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E o texto bíblico diz que aqueles homens foram saindo um a um, né? Um a um, deram as costas e foram embora, cabisbaixo, quem sabe pensando nas suas vidas. Talvez vocês possam pensar assim, puxa pastor, Deus foi misericordioso com aquela mulher, mas suscitou culpa naqueles homens. Porque ele olhou para aquela mulher e disse, cadê os teus, aqueles que te condenam? Onde eles estão? Se eles não te condenam, eu também não a condeno. Vá e não peques mais. Veja, Jesus não passou a mão na cabeça do pecador, mas ele recomendou, ele orientou que ali aquele perdão servia para mudança, para transformação. Vá e não peques mais. Mas vocês podem falar, mas pastor, e os outros? Chegaram lá, né, sem culpa alguma e saíram de lá de culpa. Sim. A culpa revelada, Jesus perdoa. A culpa encoberta, Jesus revela para poder perdoar. Não importa se a sua culpa ainda está encoberta, qualquer hora dessas ela será revelada, porque Deus quer te livrar dessa culpa. Deus quer te curar dessa culpa. Deus, de maneira misericordiosamente, quer livrar você daquilo que está te escravizando hoje. A culpa revelada, Deus perdoa. A culpa encoberta, Deus revela. Para nos produzir dor? Não. Para nos produzir cura. Para nos libertar da culpa. Misericórdia. Aquela mulher então experimentou a misericórdia de Deus e saiu de lá então justificada, perdoada, renovada. Vá e não peques mais. Não volte a ter que alimentar um sentimento de culpa. Se livre desse sentimento. Verdade. Provérbios diz assim: a misericórdia é a verdade. Ela expia toda a culpa. Lá na carta de João, na primeira carta de João, no capítulo 1, no versículo 9, tem um texto que a maioria de vocês talvez sabem de cor. O que 1 João 1,9 diz? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda culpa. De toda culpa. Quando Jesus está lá no Evangelho de João agora, no capítulo 17, fazendo a sua oração sacerdotal, orando por mim, orando por você, é os dias finais de Jesus. Logo ele seria crucificado, logo ele ascenderia aos céus, voltaria ao Pai, e ele está se despedindo dos seus discípulos, está se despedindo da terra, está se despedindo do lado de cada eternidade. Ele faz a oração sacerdotal pelos seus discípulos, por nós. E na oração, ele diz, lá no versículo 8, que toda verdade liberta. E por isso nós devemos andar na verdade. A ideia de conhecereis a verdade vos libertará,
traz consigo a ideia de provar a verdade. Traz consigo o sentimento de experimentar a verdade, saborear a verdade, prezar por ela, decidir andar nela, decidir viver por ela. A verdade liberta. Quantas vezes, por causa da culpa, nós estamos negando informação? Quantas vezes, por causa da culpa, nós estamos nos comunicando errado em família? Quantas vezes, por causa da culpa, nós estamos perdendo o sono porque precisamos resolver um problema e não queremos que ninguém saiba porque nos sentimos culpados por termos gerado aquele problema? E estamos definhando emocionalmente nos nossos lares, estamos destruindo as nossas relações, quebrando elos de confiança, porque não temos coragem de encarar a verdade. E quantas vezes, depois que você encarou a verdade, você percebeu que o monstro era mais bonitinho do que você imaginava, ou não era tão feio quanto você pensava? Quantas vezes, depois que você falou a verdade, você fala assim, não aguentava mais, tirei um peso dos meus ombros. E as consequências não foram tão graves quanto você achava que seria. E os problemas não foram tão difíceis quanto você sonhava, imaginava que seria. E o monstro não era tão feio quanto você pintava na sua mente e nas suas emoções o quão feio ele era. Eu me recordo de muitas situações em que eu adiei revelar uma verdade ou comunicar uma necessidade com medo das consequências. Quantas noites mal dormidas, quantas unhas roídas, quanta ansiedade vivida, simplesmente porque eu não tive a coragem de sentar e dizer assim, vamos colocar tudo aqui. A verdade é a seguinte, eu fiz isso, não deveria, estou vivendo essa consequência, gerei essa consequência a você, mas precisamos resolver isso. Não dá mais para continuar desse jeito. Na manhã de hoje eu quero convidar você a não omitir a verdade que tem roubado a sua alegria e tem alimentado a sua culpa. E o texto bíblico termina dizendo que o seu temor ao Senhor também é um elemento de expiação de culpa. O seu temor ao Senhor. Quando nós falamos sobre temor, nós precisamos entender que a palavra de Deus, no próprio livro de Provérbios, o texto tão conhecido, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, essa coisa toda. Mas o que significa temor? Um respeito e uma admiração alegre. Um respeito e uma admiração contagiante. O que é temer a Deus? É respeitá-lo tanto que você não quer se afastar dele, você quer alegremente estar na presença dele. Porque existem duas formas de respeito. Uma geração que viveu a era do militarismo, aquela era tão opressora, em que os pais muitas vezes também foram opressores na vida dos seus filhos. E quantas vezes a gente escuta assim, quando eu era criança, eu respeitava tanto meu pai, que a maneira como ele olhava, eu já sabia que vinha chumbo grosso e eu fugia dele, porque eu tinha medo do meu pai. Quantas gerações foram criadas com medo do papai? Quantas gerações foram criadas com medo do relacionamento com o pai? Porque simplesmente tinham no pai um respeito deturpado. Quando a gente respeita, a gente não tem medo. Quando a gente respeita, a gente quer estar perto. Respeito aproxima. Respeito traz admiração. Respeito traz essa alegria, esse temor. Deus é tão santo, tão poderoso, tão bondoso. Que eu o respeito, eu não falo com ele de qualquer jeito, eu não falo com ele de qualquer maneira, mas eu não quero estar longe dele, eu quero me relacionar com ele e eu vou admirá-lo. Então é uma veneração admirada, de admiração, é um respeito de admiração, não de fugir, não de medo. O que o texto bíblico está querendo dizer é que quando eu olho para as misericórdias de Deus, não tem como eu não temê-lo. Quando eu olho para a bondade de Deus, não tem como eu não adorá-lo, não tem como eu não temê-lo, não tem como eu não viver essa admiração.
quando eu olho para a verdade que Ele tem falado e da maneira tão honesta, tão autêntica como Ele se relaciona comigo, não tem como eu não temê-lo. E quanto mais eu vou temê-lo, menos coisas erradas eu quero fazer. Menos atitudes que o entristece eu quero praticar. E por isso que expia a culpa, porque o temor a Deus evita que eu gere situações que gerem culpa em mim. Deus, Ele está te chamando para um relacionamento íntimo e pessoal com Ele de temor. De olhar para Ele e dizer, o Senhor é tão lindo, tão lindo, tão lindo, que eu não consigo me afastar da sua presença, eu quero o Senhor mais e mais. Temor significa fome por Deus. Temor significa fome pela presença de Deus. Temor significa fome pelas coisas que Deus aprova. Temor significa querer as coisas que Deus quer. Significa fazer as coisas que Deus faz. Significa viver as coisas que Deus vive. Temor significa respeitar o que Deus respeita, valorizar o que Deus valoriza e ao contrário. Quando eu tenho temor a Deus, eu não valorizo o que Deus desvaloriza. Eu não respeito o que Deus não respeita. Eu não amo o que Deus abomina. É o contrário. Então, temor é essencial para a nossa vida de santidade e para essa vida, de paixão por Deus e de fome por Deus. Quando eu tenho temor, eu vou valorizar o que Deus valoriza, eu vou amar o que Deus valoriza, eu vou respeitar o que Deus respeita, eu vou admirar o que Deus admira. E vou fazer tudo ao contrário. Quando Deus não valoriza, não respeita, não admira, isso eu não quero. Não quero pacto com isso, não quero vida com isso. Isso expia a nossa culpa porque produz alegria. Isso expia a nossa culpa porque produz paz. Isso expia a nossa culpa porque produz motivação. Sábio Salomão diz, misericórdia, verdade e temor expia a culpa. Se nós quisermos na manhã de hoje vencer a culpa, nós precisamos desses 3 elementos do nosso relacionamento com Deus. Provérbios 16 está tratando da maneira como eu me relaciono com o Pai. Provérbios 16 é um convite a um relacionamento adequado com o Pai. Um relacionamento onde temos certeza que Deus é misericordioso. Ele não trabalha com meritocracia. Você não precisa conquistar o amor de Deus, Ele te ama. Você não precisa chamar a atenção de Deus, Ele tem a atenção totalmente voltada para você. Você não precisa convencê-lo de que Ele precisa te dar algo, Ele sabe o que te dar. Desfrute da misericórdia dEle na manhã de hoje. Você não merecia estar aqui, mas você está. Você não merecia o carro que você tem, mas Ele te permite ter. Você não merecia a casa que você tem, mas Ele te permite ter. Você não merecia ter as vestes que você tem, mas Ele permite que você tenha. Você tem tanto, igreja. Como diz Apocalipse, somos tão fartos, igreja. Somos tão gordos, igreja. É a misericórdia dEle. Confie. Pastor, mas está difícil. Estou doente, perdi o emprego. Está tudo difícil. Mas se você fizer uma análise bem sincera, você vai ser aquele que vai dizer assim para mim, pastor, não sei como eu estou em pé, eu sei. É a misericórdia de Deus. O que tem te escravizado na manhã de hoje? Qual é a culpa que tem corroído o seu ser na manhã de hoje? Qual é o diálogo interior que você tem desenvolvido todos os dias como resultado da culpa? O que é que você deixou de fazer por causa da culpa? Quem você tem evitado por causa da culpa? O que você tem evitado por causa da culpa? Para quem você precisa ligar essa semana? Que lugar você precisa voltar essa semana para se libertar? O que você precisa fazer essa semana para se livrar da culpa? Deus está contigo. Ele é misericordioso. Ele já declarou como verdade absoluta
o amor dele sobre você e já tem te chamado de filho e filha amada, não deixe ninguém roubar essa verdade do seu coração. Mas talvez na manhã de hoje, a culpa esteja roubando sua fome por Jesus. Sua fome por Jesus. Na manhã de hoje, Jesus está te chamando a voltar a um relacionamento com Ele e a um relacionamento com a igreja local. Eu sei, a igreja te feriu. Como também muitas vezes a minha igreja me feriu. Mas sabe qual é a beleza da igreja? É que eu glorifico a Deus na manhã de hoje. Não pelas vezes em que ela me feriu, mas pelas vezes em que ela me curou. A igreja cura. Pode ser que com uma mão ela fira, mas com a mesma intensidade, com a mesma mão, ela cura e ela quer te curar na manhã de hoje. É tempo de voltar a ter esta fome por Jesus, e essa fome também passa pela igreja local, porque fome por Jesus é amar o que Jesus ama. E Jesus deu a sua vida pela igreja e a chama de noiva, porque Jesus tem um relacionamento profundo, íntegro, honesto e singular com a sua igreja, a sua noiva. Se temor a Deus é amar o que Jesus ama a igreja, ama a igreja. Se ter temor a Jesus é amar o que Jesus ama pessoas, ame pessoas. Na manhã de hoje, Jesus quer devolver a fome no seu coração por Ele. Jesus quer que o seu coração volte a queimar por Ele, se liberte da culpa que tem impedido você de fazer isso. Se liberte da culpa que tem impedido você de viver intensamente o seu relacionamento com Ele e com o povo dEle, e através das agências dEle. Se liberte na manhã de hoje. Recebi uma mensagem esta semana de uma irmã que está precisando de ajuda, porque ela se decepcionou com a igreja. Talvez muitos que estão aqui já também se decepcionaram com a igreja. Mas na manhã de hoje, Jesus está dizendo: não prossiga decepcionado e alimentando essa culpa. E por que eu estou contando essa história? Porque a mensagem dizia assim: eu fui ingênuo, eu fui ingênua. Onde já se viu eu deixar que isso acontecesse. Também agora, eu não quero mais saber de nada. Qual que é a probabilidade dessa pessoa ser feliz na vida? Diante de tudo que nós pensamos na manhã de hoje. Bem pequena. E agora a ministração é: se livre da culpa e volte a amar o que Jesus amou. E volte a dar a vida por aquilo que Jesus deu. E é isso que eu peço para você na manhã de hoje. Que você se livre da sua culpa e entre nessa estrada, nesse caminho que vai te levar à recuperação. Você pode fechar os seus olhos, você pode orar comigo. Quero entregar agora a sua vida aos cuidados de Deus. Paizinho querido, obrigado pela tua palavra, tão viva, tão eficaz, tão real, tão verdadeira. Obrigado a Deus pela tua palavra, que nos liberta, que nos realinha, que nos conforta. Eu não sei, ó Pai, qual é a culpa que tem consumido seus filhos e filhas na manhã de hoje, quer seja aqui no ambiente presencial ou com a nossa igreja online, ó Pai. Mas o meu pedido, o meu desejo, a minha angústia é vê-los libertos na manhã de hoje, ó Pai. Talvez a culpa esteja atrelada a uma decisão tomada,
ou uma decisão adiada. Talvez a culpa esteja atrelada, ó Pai, a um relacionamento quebrado. Talvez, ó Deus, foram palavras mal colocadas. Foram palavras mal entendidas, compreendidas. Talvez, ó Pai, a culpa é pela ausência de empatia. Não quis me colocar no lugar. Não senti que se colocaram no meu lugar. Talvez a culpa, ó Pai, seja resultado do nosso ego, do nosso superego, que estabelecemos padrões altos demais para nós e não conseguimos alcançá-los. Talvez a nossa culpa, ó Pai, seja porque o Facebook, o Instagram, o TikTok nos leva a comparar a nossa vida com a vida de outros e nos sentimos tão miseráveis no nosso estilo de vida porque não vivemos o que os outros estão vivendo e nos sentimos culpados porque não estudamos mais, porque deixamos o emprego, porque não tivemos coragem de correr atrás de um outro emprego, porque nos sentimos acomodados. Oh Pai, quanta culpa esse tempo de mídias sociais tem produzido no coração de adolescentes e jovens e adultos, ó Pai. Talvez a culpa seja porque não visitamos alguém quando deveríamos ter visitado e ele já se foi. E a gente continua se culpando porque não demos atenção, ó Pai. Porque não oferecemos flores em vida. E no velório as flores continuam murchando sem que o homenageado sinta o seu perfume, ó Pai. E quanto isso tem produzido culpa no coração das pessoas. Pai, liberte pessoas na manhã de hoje. É o meu desejo. Liberte pessoas na manhã de hoje para a honra e glória do Teu nome, ó Pai. Derrame da Tua misericórdia no coração dos Teus filhos e filhas. Derrame da Tua verdade. E ó Pai, devolva o fogo, a fome por Ti no coração do Teu povo. É o que eu te peço, ó Pai. E se você, na manhã de hoje, precisa se livrar da culpa, fique em pé que eu quero orar por você. Quero continuar essa oração agora especificamente por você. Se livre da culpa, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Fique em pé nesse santuário. Se livre da culpa. Não importa onde aconteceu, quando aconteceu, há quanto tempo aconteceu. É tempo de deixar essa culpa no passado para você viver livremente o presente e voltar a sonhar com o futuro. Fique em pé nesse santuário. Deus abençoe cada um de vocês. Mas eu quero fazer um outro apelo específico na manhã de hoje. Talvez você precise entregar a sua vida a Jesus na manhã de hoje, reconhecê-lo como seu Senhor e Salvador, aquele que de maneira misericórdia vai te colocar nos trilhos novamente, porque você entende que já não consegue fazer mais do seu jeito e precisa do jeito de Jesus. Fique em pé, você que quer entregar a sua vida e o seu coração a Jesus na manhã de hoje, fique em pé, fique em pé. Quem mais? Fique em pé, entregue a sua vida e o seu coração a Jesus na manhã de hoje. Fique em pé na manhã de hoje. Talvez você precise se reconciliar com a igreja de Jesus. Ela te feriu profundamente, mas você quer se livrar desta mágoa, desse ressentimento. Você quer uma nova vida e um recomeço com a igreja local. Fique em pé onde você estiver e diga assim para mim: pastor, eu quero recomeçar o meu relacionamento com a igreja de Jesus. Fique em pé, se você que está magoado, magoada com a igreja de Jesus, fique em pé neste momento. Eu quero orar por você e quero pedir a bênção de Deus sobre a sua vida. Alguém, fique em pé. Retome o seu relacionamento com a igreja de Jesus. É tempo do filho voltar à casa do pai. É tempo da ovelha voltar a comer do pasto do bom pastor Jesus. Fique em pé. Libere perdão à igreja na manhã de hoje. Fique em pé onde você estiver. Eu quero orar por você. Quero pedir a bênção do Senhor sobre a sua vida na manhã de hoje. Fique em pé. Paizinho querido, obrigado pela coragem destes que estão em pé nesse santuário na manhã de hoje. Que eles possam sair daqui libertos da culpa para a honra e glória do Teu nome, ó Pai. E que eles possam, ó Deus, sair daqui libertos
desse sentimento que os paralisa e os escraviza. Esse é o meu desejo, a minha oração, aí o meu pedido, ó Deus, a este povo tão querido. Paizinho querido, a minha oração e o meu desejo é que eles sintam o teu amor nesta hora, que o coração deles possam queimar neste momento, ó Pai, que eles tenham a convicção de que o Senhor é misericordioso para com eles, e que eles não são mais escravos do pecado, da iniquidade e do erro que cometeram no passado. Pai, receba aqueles que querem na manhã de hoje ter um relacionamento íntimo com o Senhor. Pai, que a fome por Jesus volte, ó Deus, e que nós possamos querer cada vez mais Jesus e ansiar cada vez mais por Jesus. Paizinho querido, que o Senhor possa expiar toda a culpa do nosso coração na manhã de hoje. É o que eu te peço, e assim oro, no nome daquele que nos dá essa autoridade, o nome poderoso de Jesus, dizendo amém e amém. Se você tem alguém perto do seu lado, aquele gesto carinhoso, dê um abraço nele, nela, diga a ele, a ela, que você vai estar orando por ele, por ela essa semana. Pergunte o nome, né? Não vai orar pelo irmãozinho, pela irmãzinha, pelo coisinho, pela coisinha. Pai, abençoe aquele coisinho que eu abracei no culto de domingo. Não, nada disso. Pergunte o nome dele, pergunte o nome dela. Ore por ele, ore por ela, tá bom? Para você que não está abraçando ninguém, vamos ficar em pé. Dê uma salva de palmas a essa turma querida, corajosa, de incentivo, que ficaram em pé na manhã de hoje. Louvado seja Deus pela vida de cada um deles, pela vida de cada uma delas.